A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, amém? Bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia em Casa. Hoje aqui queremos falar de um texto muito especial na Bíblia Sagrada, a qual, ouvindo um louvor, no dia de ontem, eu senti a necessidade de falar um pouco desse texto. Na realidade, é para isso que nós tivemos lá no passado a ideia de começar o canal Bíblia em Casa. Para poder ajudar, para poder expandir o conhecimento nosso, dos outros, não como dono da verdade, não como sabe tudo, nada disso. Mas há coisas que às vezes a gente percebe que são mal interpretadas, como a gente já interpretou. Coisas não por maldade, não por heresia, simplesmente por não ter visto ainda aquela revelação principal, exegética, dos textos sagrados. Isso é normal. Então eu estava ouvindo um hino, um louvor, e esse louvor falava sobre aquele texto de Paulo e Silas na prisão, onde eles haviam expulsado o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ali por muitos dias ficou aquele espírito de adivinhação naquela moça, andando atrás deles e falando coisas para eles. Chegou num determinado momento, o apóstolo Paulo se vira e expulsa aquele demônio. A Bíblia diz que ela dava muito lucro às pessoas que estavam manejando essa moça, né? E por causa das adivinhações. E aí eles, revoltados com aquilo, o espírito saiu, acabou aquelas adivinhações demoníacas, e aí parou o lucro, acabou o lucro. Eles eram romanos, muito nervosos, foram às autoridades, denunciaram, né, os apóstolos que foram presos. Presos os apóstolos ali, chegando no cárcere, a Bíblia diz que eles mandaram com que eles fossem presos no tronco, e eles foram presos os pés no tronco ali, e a Bíblia diz também que se mandou que eles fossem açoitados. Eles foram bastante fustigados, açoitados, e ali presos no tronco eles ficaram. Para os irmãos entenderem, esse presídio, vamos dizer assim, era praticamente um muro, uma quadra, vamos entender, uma quadra toda murada, e a porta de saída passava praticamente pela casa do carcereiro, que ficava dentro dos muros e não do lado de fora. O carcereiro que cuidava ficava dentro dos muros. O próprio texto, não precisa nem ir aí estudar história ou fazer teologia, o texto deixa claro isso, que ele morava praticamente junto com os presos, porque o texto vai dizer que ele acorda no meio da noite, vê as prisões todas abertas, acha que os presos foram mortos, foram embora, né? E ele agora quer se matar, pega uma espada e quer se matar, porque é assim que fariam com ele. Se os presos escapassem, o imperador lhe cortaria a cabeça, porque ele deixou os presos escapar. Então a família do carcereiro ficava praticamente dentro dos muros da prisão, cuidando dos presos ali, separados, mas automaticamente juntos também, dentro dos muros da prisão. Ou seja, esse hino dizia que Deus abalou os alicerces do cárcere, soltou as prisões dos presos e eles foram livres. E não é só esse, outros também têm, e pregadores também eu já vi construir mensagem em cima disso. Queridos do Senhor, a necessidade de entendermos esse texto é muita. Por quê? Porque se eu achar que eu dizendo que as prisões dos presos caíram e eles saíram correndo para as ruas, foram livres, engrandece a Deus, não engrandece. Injustifica, tira a justiça de Deus. Pessoas condenadas por assassinatos, por estupros, infanticídio, homicídio, de tudo. Aí Deus vai chegar, vai fazer um milagre para todo mundo na rua, de volta para o crime. E as vítimas? E o respeito de Deus com as pessoas que eram vítimas? Onde estaria? Então eu não vou diminuir a Deus. Não precisa de eu fazer um acréscimo no texto, dizendo que os alicerces se abalaram, que as prisões de todas caíram, que as portas se abriram. Isso tudo é verdade, isso tudo é verdade. Os alicerces se abalaram, as portas se abriram de cada cela,
As prisões das mãos, as cadeias, que para nós hoje é as algemas, né, caíram de todos. Tudo isso é verdade. Mas ninguém foi embora para casa. Isto é o que eu queria falar. Porque esse hino que eu ouvi deixa claro que Deus foi lá e libertou todo mundo, e o poder de Deus está nisso, em chegar lá no presídio agora, fazer um milagre e libertar todo mundo, e por isso Deus é bom. Não, Deus não seria bom se Ele fizesse isso. Não. Então olha o que o texto diz. De repente sobreveio um tão grande terremoto, Atos dos Apóstolos 16 e 26, de repente veio, eles estão na prisão, estão ali cantando, Paulo está cantando, Silas orando, ou vice-versa, eles estão ali, fazendo um culto, os dois ali dentro do presídio, e aí veio um tão grande terremoto que a Bíblia diz o quê? Que os alicerces do cárcere se moveram, e logo, olha o que vai dizer, se abriram as portas, não é só a porta da onde eles estavam, as portas no plural, e foram soltas as prisões de todos, sim, mas eles saem das celas, como hoje, visitei muito presídio, você sabe como funciona, abrindo as celas do presídio, não liberta os presos, eles ainda têm um muro maior, não estão livres da cela, mas dentro de um raio, até hoje é assim, eles ficaram livres das suas celas, para ouvir a palavra de Deus, eles se ajuntaram num pátio interior que dividia as celas da casa do carcereiro, do lugar onde ele ficava, eles se aglomeraram ali para ouvir a palavra de Deus, porque o temor tomou conta do coração deles, quando eles viram aquelas prisões, que precisavam de uma chave grande para poder abrir, agora elas se abrem, e as suas portas das prisões, das suas celas, simplesmente se abrem, o temor tomou conta deles, eles perceberam, que foi por causa do louvor, e da oração, que aqueles dois homens de Deus estavam ali cantando, aquele terremoto, balança tudo isso eles perceberam, mas eles estão livres, e o temor entrou no coração deles, para ouvir a palavra de Deus dentro do presídio, não para ir embora, até porque Deus pode salvar ali, daquele jeito. Sabe o que acontece? Todo mundo que chega dentro de um presídio, é normal as pessoas perguntar o que ele fez, e é normal todo mundo dizer, nada, eu sou inocente, não é? E os presos não acreditam, porque eles também falaram que era inocente quando chegou, então todo mundo faz isso, porque ninguém é obrigado a dizer que é mesmo culpado, quem tem que provar a culpa da pessoa é o Estado. Tá, então é normal que perguntassem para Paulo e Silas, e aí o que vocês dois fizeram? Eles disseram, nada, somos homens de Deus, expulsamos um demônio, só isso. Ah, tá, estou sabendo que é só isso, entendeu? Então, para Deus mostrar que era verdade, que eles não eram criminosos, que não estavam ali porque eram bandidos, porque tinham matado, estuprado, roubado, e que estavam falando a verdade, Deus interviu de maneira sobrenatural e os livrou. Os presos então entenderam de fato que aqueles homens estavam sendo vítimas de um Estado romano corrompido, e que preferia ficar do lado de homens por causa da sua posição, mas que não tinham justiça, do que ficar mesmo do lado da verdade. Os presos precisavam entender isso, foi por isso que Deus interviu ali. Liberou todo mundo para ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz 27. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. E aí Paulo vai deixar claro no texto que ninguém fugiu. Essa é a minha preocupação, querido, das pessoas pregarem esse texto, dizendo que as portas se abriram e parece que, de repente, bloqueia na mente, só fica isso na cabeça, as portas se abriu, foi todo mundo para a rua. Deus foi lá e liberou a cadeia inteira, não foi não, irmão. Isto em nenhum momento no texto todo fica, nem por inferência, em nenhum momento, dirá escrito, né? Escrito que não está mesmo.
precisamos fazer isso. Não engrandece a Deus, não. Deus liberta eles para ouvir a palavra de Deus. O carcereiro quis matar-se, Paulo falou assim, opa, não precisa se matar não, porque ninguém foi embora. 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E vão continuar ali. Depois eles vão voltar para suas celas. Entende? O sobrenatural disso é entender o que Deus quis fazer. Não é que acrescentar o que Deus não fez. Pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para salvar? Aí eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você crê? E a Bíblia diz que o carcereiro recebe eles na casa deles ali, Paulo prega para eles durante um tempo bom, mais Silas ali, e até o amanhecer daquele dia eles vão ser batizados, porque creem. Quando amanhece o dia, o império manda que os soldados vão lá libertar os presos. Aí Paulo diz assim, não, colocaram a gente aqui, espancaram a gente, e eu sou cidadão romano, sem nem ter tido um julgamento, não é assim não. Se eles quiserem nos tirar daqui, vai ter que vir aqui os magistrados, a cúpula. Quando informaram lá de volta que eles tinham prendido cidadãos romanos, eles ficaram doidos. Por quê? Porque o direito romano era de que de fato eles passassem por um julgamento para poder ter sido presos. E eu dar muito, mas muito errado para quem os prendeu. Eles ficaram com medo. Então os magistrados vieram eles mesmos, e a Bíblia diz que rogaram, clamaram para eles, por favor, que é isso? Pediram desculpas, perdão, e o soltaram da cadeia. Isso diz o verso 39. Então vindo eles, os magistrados, dirigiram súplicas, os magistrados, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. Saindo da prisão, quem saiu da prisão? Paulo e Silas, ninguém mais. Saindo da prisão, no 40, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Amém, queridos? Então é isso. As prisões dos presos caíram das mãos, as portas se abriram, mas eles saíram das suas celas, ficaram num pátio, ouviram a palavra de Deus. Certamente o que Paulo pregou para o carcereiro em sua casa, todos ouviram, ele deve ter falado em voz mais alta, porque é ali dentro dos muros. Mas não foi um terremoto, não foi um efeito sobrenatural para cair prisão, para abrir porta, para mandar ninguém para a rua. Por quê? Porque Deus sabe que essas pessoas estavam ali realmente pagando por seus delitos, seus crimes. Entende, querido? Então, não precisamos acrescentar ou achar que dizer isso ou aquilo do texto engrandece a Deus, porque não engrandece. Esses presos não saíram da cadeia. Só quem saiu daqui foi Paulo e Silas no outro dia, pela mão dos magistrados. Mas o presídio inteiro ouviu a palavra de Deus. E aí está o propósito. Por isso Deus permitira que depois de expulsar um demônio eles fossem presos. Quem é que levaria a mensagem lá dentro? Agora eles ouviram. E a família do carcereiro está convertida. Isto é entender o texto e entender que o poder de Deus está nisso. Salvação. Deus está interessado em salvação. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, fique com essa palavra, fique conosco. Você que não é inscrito, se inscreva, divulgue esse canal para amigos, familiares, e vamos que vamos falando da palavra do Senhor. Deus vos abençoe, até a próxima.